Música e Adoração com Marcos e Doris Larizati, um programa da Igreja Presbiteriana da Lapa. Muito boa noite! Estamos aqui para mais um programa e hoje sobre o tema Adoração Reformada. Eu sou Doris Larizati. Eu sou Marcos Larizati. Boa noite. E hoje nós temos mais tarde uma convidada muito especial, a Glênia Rosa, que estará conosco aqui para falar um pouco da sua carreira, do seu ministério como cantora e regente do coro infantil e jovem lá da Igreja Presbiteriana de Brasília. E nós vamos falar um pouco sobre a adoração reformada. O que é? Será que a adoração reformada é aquela que agrada aos homens ou a que agrada a Deus? Então, nós vamos saber um pouco mais sobre esse assunto e eu quero mostrar aqui para vocês um livro que foi muito importante para nós. Temos muitos livros sobre o tema, mas este, Adoração Reformada, a adoração que é de acordo com as Escrituras, de Terry L. Johnson, é fundamental. É um livro fininho, dá para se ler numa tarde e é muito bom, muito eficaz para entender sobre esse tema. E a nossa Igreja Presbiteriana da Lapa tem como tema o ensino reformado, o testemunho cristão e o serviço ao próximo. E é isso que nós vamos saber um pouco mais a partir dessa apresentação que faremos agora para vocês. Então, o nosso primeiro tema hoje, né? O que é a adoração reformada? A adoração reformada é aquela que está de acordo com as Escrituras. Nós temos uma dificuldade hoje em dia. Muitas pessoas vão ao culto, né, e falam assim: nossa, hoje o culto foi para mim. Eu queria assistir um culto diferente. Será que é isso? O culto deve servir as pessoas ou nós estamos indo na igreja para cultuar a Deus? Essas mudanças que nós vamos falar hoje tem a ver um pouco também com essa adoração reformada. Então vamos lá. O apóstolo Paulo compara toda a nossa vida a um culto de adoração, no qual devemos apresentarmos, né, nosso corpo em sacrifício vivo e santo, um culto espiritual. Isso está em Romanos 12, 1. Os demais apóstolos também exortavam para o que era conveniente, para o que era aplicável ou ao próprio, né, à luz dos mandamentos explícitos da Bíblia. Isso porque todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Então, nós temos esse texto em 1 Coríntios 6,12 e também no 10:23, e nós temos que lembrar, né? Nós vemos por aí muita coisa acontecendo nas igrejas, nos cultos. E as pessoas podem falar: não, todas as coisas são lícitas, né? Mas nós temos que ver que nem todas convêm. O que é para ser feito num culto é diferente do que é feito, por exemplo, numa festa, né? Então, nós vamos estar estudando adoração reformada. Mas o que pensavam os reformadores a respeito da adoração reformada? Bom, Lutero e os luteranos entendiam que o foco era na justificação pela fé. Já Zwinglio, Calvino e demais reformadores entendiam que o ponto principal era a adoração. E segundo Calvino, a adoração não é uma questão periférica ou marginal, que está à margem, mas a substância última da fé cristã, ou seja, a essência, que caracteriza de fato a definição do calvinismo. É o fundamento do calvinismo. E nós somos reformados, advimos da linha calvinista. Daí os teólogos da Reforma pregarem o Soli Deo Gloria, que é inclusive o título do nosso primeiro bloco, quando nós tratamos de adoração, de louvor, o que significam esses termos tão importantes para o culto, para a liturgia. E esse título, como eu disse, também já deu origem ao nosso primeiro bloco do programa. E o que é adoração em verdade, Marcos? Então, a adoração que é em verdade é o que é de acordo com as Escrituras. Calvino afirma que a adoração legítima é aquela que o próprio Deus estabeleceu. Isso é, um princípio regulador. A Confissão de Fé de Westminster, que é dos símbolos da nossa fé, trata desse assunto, no capítulo 21, do culto religioso e do domingo. Ele fala assim: o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo
e tão limitado pela sua vontade revelada, isso é, na Bíblia, que não deve ser adorado segundo as imaginações, as invenções dos homens ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível ou qualquer outro modo não prescrito nas Santas Escrituras. Agora, onde está isso na Bíblia, né, Marcos? Vamos entender. Bom, em primeiro lugar, em Êxodo 20, do capítulo 25 a 40 e o livro de Levítico, basicamente, nós temos muitas passagens sobre o assunto, sobre a adoração. E o que elas nos dizem? Bom, primeiro, elas não nos permitem improvisação. Nós temos na história de Caim e Abel, relatada em Gênesis, no capítulo 4, dos versículos 3 a 8, que o Senhor se agradou da oferta de Abel. Mas por quê? Porque o espírito e a verdade da oferta de Caim foram deficientes, foram inadequados, foram equivocados. Uma outra passagem, no segundo mandamento, em Êxodo 20, 40, nos diz, Deus nos orienta, nos dá a seguinte lei, de que nós não devemos adorar imagens similares, nem afins. Isso aconteceu, infelizmente, quando Moisés, ao descer do Monte Sinai, teve ali o bezerro de ouro feito por seu irmão, na liderança, ou um fogo estranho de Nadab e Abiú, relatados em Levítico 10. Uma outra passagem também nos admoesta para que não seja adicionado ou tirado dos mandamentos nem um tio, nem uma vírgula. Em Deuteronômio 4, 2, em 12, 3, 32. Além disso, a Bíblia nos ensina a rejeitar manifestações que são contrárias à sua palavra, como, por exemplo, a adoração de Saul, em que obedecer é mais importante do que sacrificar, como relata em Deuteronômio 4, 2 e 12, 32. Ou então ritos pagãos, que incluíam na sua liturgia, na sua manifestação, promiscuidade, comilanças, bebedices. Tudo isso não faz parte da liturgia, do que Deus realmente se agrada como culto rendido a Ele. Uma outra questão importante é que Jesus Cristo rejeitou a adoração farisaica. Eles se achavam os suprassumos da lei. Cumpriam muitas vezes no exterior, mas o interior era podre. Então, nós temos passagens como em Marcos 7, 7, Mateus 15, 9 e até Isaías 29, 13. E também há uma rejeição até a adoração samaritana. Quando Jesus, ao conversar com a mulher, ela pergunta, onde se deve adorar, aqui ou em Jerusalém? E Jesus Cristo diz que não se deve adorar no lugar, mas o sentido do Espírito da verdade. E ele era o próprio objeto da adoração. Ele era o próprio Messias. Ou então preceitos e doutrinas de homens que são pregados por antigos teólogos puritanos, ou mesmo pelos próprios fariseus na época de Cristo, onde, além da Torá, da lei, eles tinham milhares de tradições orais que deviam ser seguidas, e às vezes falavam mais alto do que a própria Bíblia. O que é uma adoração em verdade? A adoração em verdade deve ser cheia das Escrituras. A adoração pagã é caracterizada por ser não cognitiva. Não, mas o nosso culto espiritual de adoração é oferecido com renovação da nossa mente. É um culto racional. Como afirmavam Agostinho e Calvino, nisso está a diferença entre o cântico dos seres humanos e o cântico dos pássaros. Isso é, o pardal, o roxinol podem cantar maravilhosamente, mas somente o ser humano é capaz de cantar sabendo o seu conteúdo. Nós temos salmos, hinos, cânticos espirituais que ensinam e nos admoestam. Nossa adoração é uma conversa de mão dupla. Deus nos fala pela sua palavra e nós respondemos com inteligência as palavras que ele mesmo nos ensinou. Assim, devemos orar e cantar com o Espírito e também com o entendimento, como diz 1 Coríntios 14, os versículos 14 e 15. É interessante notar nisso que o Marcos falou, que muitas vezes a adoração pagã, ela prima pela não cognição. O que quer dizer isso? Muitas vezes as pessoas se sentem tomadas por uma experiência esotérica, mas nós cristãos, temos que saber explicar as razões da nossa fé, e o que pregamos e o que cultuamos. Então isso é muito importante. O intelecto está unido ao sentimento e está unido à vontade. E aí o que diz também a Confissão de Fé de Westminster? Com relação a que elementos Deus ordenou para o culto.
Então, a oração com ações de graças é uma parte especial do culto religioso. É por Deus exigida de todos os homens e para que seja aceita, deve ser feita em nome do Filho, pelo auxílio do Espírito Santo, o santificador, o nosso consolador, e segundo a sua vontade, isto com inteligência, com reverência e humildade, fervor, fé, amor e perseverança. Se for vocal, oral, audível, deve ser proferida em uma língua conhecida dos circunstantes. Isso é importante também do ponto de vista do que pregam as linhas neopentecostais. Então, a linguagem ela deve ser conhecida de todos, deve ser para edificação. Né? Os dialetos que nós entendemos serem possíveis devem ser manifestos quando Deus assim quiser. Se num convívio estiverem pessoas de outras religiões, de outras etnias, e Deus se manifestar, aí sim será possível falar uma língua, um dialeto, mas não uma língua estranha, que não há compreensão e que não há edificação. E também a leitura das Escrituras com o temor divino, a sã pregação da palavra e a consciente atenção a ela em obediência a Deus, com inteligência, fé e reverência. Então, por exemplo, cantar salmos com graças no coração, bem como a devida administração e digna recepção dos sacramentos, como a Santa Ceia, o batismo, instituídos por Cristo, são partes ordinárias, ou seja, fazem parte do culto a Deus, além de juramentos religiosos, como recepção de novos membros, como um casamento, ou até uma cerimônia fúnebre, votos, jejuns solenes e ações de graças, um culto de ação de graças em ocasiões especiais, tudo o que, em vários tempos e ocasiões próprias, deve ser usado de um modo santo e religioso. Então, estes são os elementos que Deus ordenou para o culto. Princípio regulador da adoração. Ler a Bíblia. Diretório do Culto Público da Assembleia de Westminster recomenda a leitura de capítulos inteiros da Escritura, para a leitura, para a exortação e para o ensino, como nos diz a Bíblia em 1 Timóteo 4:13. Pregar a Bíblia. Exposição de uma passagem da Escritura, livro por livro, pregando através de toda a palavra, como diz Atos 20:27. Cantar a Bíblia. Nossos cânticos devem ser ricos de conteúdo bíblico e teológico, o que faz um cântico de adoração ser legítimo. Sabemos que Deus não nos deixou um livro de partituras, mas os salmos, que se constituem no modelo de inódia cristã, com seus versos líricos. A Bíblia, são poucas passagens que falam exatamente de como se deve cantar uma música, etc. Fala dos instrumentos, muitas vezes. Mas a gente sabe que o livro de Salmos eram cantados nas romagens, enquanto as pessoas caminhavam pelo caminho, eles iam cantando os salmos, né? É recomendável que os cânticos se pareçam com salmos, oferecendo temas que sejam abrangentes e apresentem repetição mínima, várias estrofes, falando a respeito de Deus, do ser humano, do pecado, da salvação e da vida cristã. Isso foi muito utilizado por exemplo, por Lutero, que usava a própria Bíblia, as passagens, colocava uma música para que as pessoas tivessem essa facilidade, porque a música, naturalmente, você tem a tendência de gravar com facilidade, né? E aí, normalmente, as pessoas aprendiam trechos da Bíblia através das músicas. Ainda sobre o princípio regulador da adoração, um outro quesito importante da adoração reformada é orar a Bíblia. Os pastores geralmente falam que reconhecem o nível de amadurecimento ou de santificação dos membros pela forma como oram. Ou seja, se a pessoa fala muito de si mesma, só pede, demonstra que precisa ler um pouco mais a Bíblia para que ela tenha um espírito mais humilde e mais de serviço ao nosso Deus e de adoração. Então, as orações públicas, elas devem ser ricas de conteúdo bíblico e teológico, né? Conhecemos um pastor que o zelo dele era tão grande pelas orações públicas que ele pedia aos novos membros comungantes escalados que escrevessem e estudassem suas orações antes de fazê-las em voz audível. Nós não vamos dizer quem é esse pastor, mas ele está vivinho e muito próximo de nós. Os sacramentos e a Bíblia. Também foi Agostinho quem primeiro se referiu aos sacramentos como uma palavra visível, acompanhada de farta leitura bíblica,
porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E como ouvirão se não há quem pregue, não é verdade? Portanto, nós concluímos que a adoração do protestantismo reformado é simples. Nós tão somente lemos, pregamos, oramos e cantamos a Bíblia, mesmo que sejamos taxados de intelectuais, não emocionais e contrários às artes. Até nós, presbiterianos, somos chamados de sorveterianos, né? Mas antes assim, com o espírito e o intelecto e o sentimento concatenados, do que uma manifestação esotérica, altamente intuitiva, ou só com expressão corporal, em que não há compreensão da palavra. Então, é muito simples, vamos reforçar isso aqui. O que é a adoração reformada? É a adoração que lê a Bíblia, que prega a Bíblia, que canta a Bíblia, que ora a Bíblia, e em que os sacramentos e a Bíblia são presentes no culto. Portanto, a adoração tem de ser de acordo com a Escritura. E em se tratando de entendimento, a Bíblia fala do homem todo, mente, vontade e emoções. Porque nós, reformados, não entendemos que o corpo ele é segmentado. Eu não tenho adores no trabalho é uma, na igreja é outra, em casa é uma, com os amigos é outra. Não. Adores tem que ser uma integração de papéis em que a verdadeira adoração se dá em todos esses ambientes, quando há esse mandato cultural em que a gente dá o testemunho cristão e a gente também evangeliza por meio das nossas palavras e também dos nossos atos. E o que é adoração em espírito? Existe interna e do coração. Se Deus é espírito, tem que ser adorado espiritualmente. Vale lembrar que o Antigo Testamento estava cheio de símbolos na antecipação de Jesus Cristo. E por isso, temporários e inferiores à revelação verbal. O Novo Testamento tem somente dois, o batismo e a ceia. Portanto, qualquer adição é um desprezo ao meio de graça ordenado por Deus. Simples. Para Calvino, a ausência de um livro de Levítico no Novo Testamento reflete mais a simplicidade da adoração na igreja de Jesus Cristo do que uma liberdade criativa. Nós vemos no livro de Levítico várias normas que as pessoas deveriam seguir, e a gente não encontra todas essas normas no Novo Testamento. Em Hebreus 8 a 10, observamos que as ordenanças levíticas foram uma cópia e sombra das coisas celestiais, mas Jesus Cristo obteve o mais alto ministério. E deve ser também reverente, devemos ter o justo temor, sendo que adorar e tremer são faces de uma mesma moeda. Importante entender que a adoração reformada ela é com base nas Escrituras. De Gênesis a Apocalipse. Sabemos que a revelação de Deus ela é progressiva e que o Novo Testamento atinge o ápice, o clímax da revelação. E que o Antigo Testamento acaba sendo sombra, né? Como se fosse um espelho, um apontamento para o Novo Testamento, quando a igreja se forma e a adoração de fato surge e o culto a Deus e a igreja é formada pelo evangelismo de Pedro, pelo evangelismo de Paulo e tantos outros que puderam, como discípulos, pregar o evangelho e serem formados por estes grandes apóstolos. E queremos aqui reforçar este livro muito importante, Adoração Reformada, vale a pena lê-lo, entender um pouco mais sobre isso que falamos. É um assunto que será recorrente. Nós já tivemos o nosso primeiro programa sobre louvor e adoração. Hoje nós completamos com essa ideia da adoração reformada e depois do nosso intervalo, voltaremos com música e companhia com Glênia Rosa. Até daqui a pouco. Igreja Presbiteriana da Lapa, Rua Roma 465, Lapa, São Paulo. Rádio IP Lapa. Acompanhe nossa programação pelo Facebook e Instagram da Rádio IP Lapa. Terças-feiras, manhã IPB às 10 horas da manhã. Terças-feiras, meio-dia, Missão Mundo. Terças-feiras, 21 horas, música e adoração. Quartas-feiras, 10 horas, conversando abertamente. Quartas-feiras, às 15 horas, Viva a Esperança.
Quinta-feira, às 20 horas. O MP UPA Pensando Bem. Quintas-feiras, às 15 horas. Crescendo na Graça. Sextas-feiras, às 11 horas da manhã. A Voz do Evangelho. Sextou na IPB, sexta-feira, meio-dia. Sextas-feiras, às 22 horas, pelas Barbas de Calvino. Participe de um pequeno grupo mais próximo de você. PG Mulher e Geração, às segundas-feiras, às 20h30. PG Freguesia do Ó, quarta-feira, às 20h30. PG Higienópolis, quarta-feira, às 20h30. PG Leopoldina, sexta-feira, às 20h30. PG Lapa, sexta-feira, às 20h30. PG de Adolescentes, sexta-feira, às 20 horas. PG dos Jovens, sábado, às 20h30. Participe de uma reunião de oração da SAF às terças-feiras, às 20 horas. Encontros quinzenais da UCP, das 15 às 17 horas. Inscreva-se, engaje-se, curta, compartilhe, seja igreja também nas mídias sociais. Nos envie as fotos dos desenhos e as exposições pelo direct do Instagram, @IPLAPA. Inscreva-se nas turmas da EBD. Ensino Reformado, Testemunho Cristão, Serviço ao Próximo. Igreja Presbiteriana da Lapa. Olá, estamos de volta depois desse intervalo para conhecer um pouco mais dos programas e das demais rádios e outros programas da nossa IPB Lapa. E agora queremos apresentar a nossa queridíssima Glênia Rosa. Após nós falarmos sobre a adoração reformada, temos certeza que ela tem muito da sua experiência também para compartilhar o que ela trará aqui conosco. Muito boa noite, Glênia, tudo bem? Boa noite, Doris. Boa noite, Marcos. Que prazer, que alegria estar aqui. Quanto tempo! Pois é, muito. Mas quero fazer uma breve apresentação aqui da Glênia, uma mulher muito talentosa, né? Comemoramos nesse mês passado aí o Dia Internacional da Mulher. Trouxemos uma mulher aqui muito competente, muito bonita por dentro e por fora, e uma cristã valorosa aí no trabalho musical. Queremos dizer que a Glênia, ela pertence à Igreja Presbiteriana do Brasil, no Distrito Federal. Ela é filha do presbítero Josimar Santos Rosa, que é presidente do Sínodo de Brasília, e ela também é recém-casada com um seminarista, né? Ela vai falar um pouquinho mais tarde sobre esse papel da mulher, né? Futura esposa de pastor. E um trabalho muito bonito, também ela vai mostrar que temos aqui o CD dela, Estás Aqui, então ela vai cantar e mostrar alguns dos seus trabalhos e dizer como foi esse projeto todo. E aí, Marcos, é com você. Glênia, a primeira pergunta para o pessoal conhecer você, assim, qual que é a sua formação, o que você já fez ao longo da sua vida? Conta para a gente, por favor. Então, surpreendentemente, eu não sou musicista, não sou formada em música, porque todo mundo fala, né, sobre isso. Ah, você fez música, né? Quando, na verdade, não. Eu sou psicóloga, né, sou terapeuta de famílias e atuo como psicóloga clínica. Então, essa é a minha área de trabalho. Eu sempre trabalhei com crianças e adolescentes e hoje com eles, com esse público mesmo na clínica. Então, essa é a minha formação mesmo, assim, de ensino superior. Eu me apresento, na maioria das vezes, como psicóloga. Mas nas suas terapias psicológicas não existe nenhuma vertente musical, não existe nenhuma dinâmica que você utilize com esse recurso?
Conta a verdade. Sim, sim, isso tem sim. A música, ela entra assim nos meus atendimentos, tanto as músicas quanto letras também, né, que venham ajudar ali, alguma letra reflexiva que venha ajudar no processo psicoterápico, mas sim, elas entram sim, com certeza. Então, e como é que surgiu esse seu interesse pela música? Doris, olha, os meus pais, eles contam assim que eu, muito pequena, eu cantava em casa, até, né, eu sou da época daquelas fitinhas, aquele gravador que tinha as fitinhas, e tem isso lá, né, na casa dos meus pais, as fitinhas cantando, e cantando, assim, muitas músicas, né, falava as palavras mal pronunciadas ainda, mas cantando, então, desde criança. E aí eu me lembro muito bem, quando eu tinha uns 7 anos, assim, foi acho que 7 anos. No Natal, eu ganhei um teclado de Natal. E aí eu tirei de ouvido uma música, né? Então, naquele Natal ali, pertinho, assim, depois do dia 25, assim. E aí, depois disso, já comecei a estudar música, já comecei a estudar, estudei teclado, depois piano, depois muito tempo no canto, assim, com várias vertentes e tudo. Então, eu sou muito mais, embora eu não seja musicista de formação superior, eu sou muito mais musicista do que psicóloga, com certeza. Ok. E, Gleiner, você, no seu trabalho, assim, na igreja, a gente sabe que você já fez vários tipos de musical, com crianças, com jovens. Me conta um pouquinho também desse seu trabalho, se essas cantatas, esses grupos, tal, eles foram criados por você, ou então vocês pegam peças de outros países e traduzem. Como é que é, de modo geral, essa parte de musical que você faz na igreja? Sim. Nesse ano, eu completo 15 anos no Coral Novo Ser, que é o coral infantil da Igreja Presbiteriana Nacional. E a Igreja Presbiteriana Nacional, ela tem um incentivo muito grande à música, então tem vários corais, né? Mas de uns tempos para cá, a gente começou a fazer não apenas os musicais, a gente tem o mês, né, do musical das crianças, que é o mês de outubro, e a gente começou assim a pensar de uma forma muito diferente do que até então a gente vinha fazendo, né? Então, nós vivemos as duas coisas. Nós tivemos momentos em que eu compus a cantata inteira, então, assim, foi tudo composição minha, desde das músicas até também o teatro, a apresentação, a encenação ali que tinha, né? E também trabalhamos em várias cantatas americanas, né? Fazendo adaptação, fazendo as versões para essas cantatas, para serem apresentadas aqui pelo coral. Além disso, junto com isso, a gente passou a fazer também as músicas de datas comemorativas, Dia das Mães e Dia dos Pais. A gente começou a compor, a fazer tudo isso assim, muito personalizado aqui para o coral, aqui para a igreja, isso já há bons anos. E me diga uma coisa, quantas crianças, em média, participam dessas cantatas? E você vai falar aí a estratégia de captação desse público. A Igreja Presbiteriana da Lapa. São 70 crianças. São 70 Benção. crianças. Elas entram com 5 anos, né? Então, assim, elas já têm que. Eu falo 5 anos que já tem uma rotina escolar diferente, né? Então, elas entram com 5 anos e elas vão sair, assim, depois que elas estão indo para a UPA, assim, bem ali no finalzinho da UPJ que tem aqui, né? Mas são 70 crianças. Então, assim, não é pouco trabalho, né? Muito trabalho. E a estratégia, olha, eu acho que tudo foi acontecendo, sabe? Eu acho que quando a gente foi vendo assim, foi acontecendo mesmo. E os pais, eles esperam, e isso já é uma regra dentro da igreja, os 5 anos, fazer 5 anos, né? Para a criança entrar. Então, eles já ficam nessa expectativa e acabam levando os seus filhos. Eu sempre falo, a música ali, aquilo que a gente está fazendo, a música que a gente está cantando, ela é só um incentivo. A programação é um incentivo, porque o que a gente está ensinando ali é o serviço à igreja e a Deus e a adoração a Deus, né? E mais
somado às verdades bíblicas que a gente tem cantado. E aí a música ela vem para enfatizar, para fixar na memória da criança, dos pais, né? Exatamente. Olha, mas aí surgiram mais duas vertentes aqui de perguntas da mesma. Então, quer dizer, para trabalhar com 70 crianças durante um período aí de que sejam 5, 7, até 12, 13, 14 anos, além do canto, vocês utilizam outras estratégias, outras dinâmicas, como, por exemplo, tem oficina de música, tem percussão corporal, além das dramatizações. Fala para a gente um pouquinho mais dessas outras linguagens complementares a esse trabalho de musicalização. Sim. Na igreja, a gente tem o coral infantil mesmo, né? E aí as crianças, elas têm outras programações, e aí nisso eu procuro manter apenas como coral infantil, e outras oficinas surgem a partir do momento que nós temos oficinas no Ministério de Música mesmo na igreja. Então, quando a gente tem programações com todo o Ministério de Música, as oficinas surgem aí, e aí tem oficinas para as crianças. Já teve, sim, de percussão, já teve, assim, da própria produção de instrumentos musicais, né? Então, e aí, Doris, assim, cada ensaio é um ensaio, né? Então, eu faço gincana, então, eu ensino a música bem, assim, né? Com parte por parte. Então, todas as crianças, até aquelas que não são alfabetizadas ainda, estão no processo de alfabetização, elas saem do ensaio cantando as músicas, né? Então, para facilitar o aprendizado, a gente conversa sobre as letras, a gente traduz, né? Assim, explica uma palavra diferente, né? Mais diferente ali. Então, cada ensaio é um ensaio mesmo, assim, desse jeitinho. Glênia, junto com você, nesse coral aí de 70, são mais quantas pessoas de adultos que coordenam, que ajudam? Tem mais pessoas? Sim, tem sim. Eu tenho uma equipe de conselheiros, né? Nós somos uma equipe do coral, e essa equipe hoje são 5 conselheiras, né? E que me ajudam, né? No tempos presenciais, me ajudam, inclusive, no suporte mesmo. Alguma criança tá com alguma necessidade, quer ir ao banheiro, alguma coisa assim, né? E me ajudam, assim, nesse monitoramento. A gente tem 1 hora só de ensaio, é 1 hora de ensaio semanal, e eu falo assim que é 1 hora que ela é intensa, né? São 70 crianças, eu não consigo dar atenção para todas ali e tudo. Então, a equipe, ela dá esse suporte e ajuda também em todas as cantatas, enfim, né, na organização geral. E só mais uma dúvida do coral, das crianças. Nessa pandemia, né, 1 ano aí de isolamento, vocês conseguiram manter alguma atividade com eles? Conseguimos, Marcos, nem eu acredito nisso, porque a gente, né, vai fazer 1 ano essa semana, que aqui em Brasília tudo foi suspenso, né? E aí os corais da igreja começaram a fazer os vídeos, né? Aqueles vídeos lá na telinha, cada um gravando individualmente, e estava perto do Dia das Mães. Então, assim, a gente já tinha, né? Já tinha passado março, já tinha passado abril ali, aí eu falei assim, não, a gente vai cantar no domingo, que é Dia das Mães, né? E aí escrevi a música, né? Uma música muito especial, e as crianças gravaram, assim, foram muitas crianças gravando, não foram as 70, mas foram muitas crianças que gravaram com seu fone de ouvido ali, aprenderam a música em casa com seu fone de ouvido. Então, nesse tempo, a gente fez alguns vídeos assim, e agora, nesse ano, no ano passado, no final do ano, eu já fiz. Estou fazendo alguns ensaios online. Esse próximo domingo aí, inclusive, vai ter ensaio online, né? Então, a gente tem tentado um domingo por mês, a gente faz um ensaio, que é assim também, de contato, de como é que vocês estão, da gente se ver, mas mais ainda do que ensaiar especificamente. Muito bom, louvável, né? Além do presencial, virtual, com tantas crianças, realmente só por Deus. Conexão direta. E o link não cai. Mas quando nós iniciamos o programa aqui contigo, você diz, olha, que bom revê-los, tá? Quero dizer aqui para os nossos ouvintes que a Glênia veio há uns anos atrás ao nosso convite para fazer um encontro, um intercâmbio com os líderes, com os membros da equipe de louvor,
e ela trouxe dicas. Então, nós sabemos que, e algumas orientações, e falou um pouco da sua vivência, e nós sabemos que, além dessa dedicação ao coro infantil, infanto-juvenil, ela também tem um ministério de louvor na igreja. E eu queria que você falasse um pouquinho, né, nesse tempo que você permaneceu, e se ainda permanece, quais são os pontos fortes que você acha, os pontos a melhorar, né? A gente está falando de adoração reformada, muitas igrejas, às vezes, não tem nem mais instrumentistas, nem músicos, é mais a banda, né? De formação mais erudita, eu digo assim, né? Sim. Então, muitas vezes a ênfase na banda. Então, como conciliar isso, esses gostos dos mais jovens com os mais experientes, combinar os hinos, os cânticos? Fala um pouquinho para nós dos pontos fortes e a melhorar, sobre a sua visão. Sim. Eu tenho um conceito, assim, aprendido, né, na minha mente, no meu coração, e eu acho que a partir disso a gente consegue pensar o todo, assim, com mais clareza. O Ministério de Louvor, de Música, né, vou colocar o Ministério de Música dentro da igreja, a equipe de músicos da igreja, ela está para servir a igreja. E quando eu digo servir a igreja, o momento da minha escolha de uma canção para ser cantada, ou de um hino para ser cantado ali em determinado momento, ele vem assim para ajudar a congregação, as pessoas que estão ali, com aquela canção ali, naquela música ali, para que eles adorem ao Senhor. Então, o objetivo é a adoração ao Senhor. Então, eu, enquanto equipe de música, enquanto vocalista, enquanto líder, enquanto instrumentista, eu preciso servir a igreja, trazer a canção para que facilite, para que a igreja consiga cantar junto, para que aquele momento seja um momento de adoração com a música, porque adoração nem sempre é com música, não precisa da música para adorar, nós não precisamos da música para adorar ao Senhor, mas de modo que eu consiga servir, que nós consigamos servir a igreja. E aí, os pontos assim principais e práticos, né? Nem toda música dá para a gente cantar com a congregação no domingo, e a gente precisa ter essa sensibilidade, assim, porque eu digo que tem músicas que a gente consegue ver a igreja cantando, só da gente ouvir. Escutei tal música, essa música combina com a nossa igreja, eu vejo a igreja cantando. E tem músicas que não, que elas funcionam, que elas são para o meu momento de devocional em casa, que eu escuto dentro do carro indo para o trabalho, que são diferentes. Então, a escolha do repertório, a escolha da tonalidade das canções, às vezes a música está grave, às vezes a música está muito aguda, às vezes a gente pensa e, claro, tem tantos ministérios e cantores que nos inspiram, a gente quer reproduzir daquele jeitinho ali que está no álbum, no CD, mas ali para aquela congregação não é tão bom, a igreja não participa tanto. Então, essa atenção à igreja, como a igreja responde, também como é que a igreja canta, se tem a cara da igreja ou não, essas são dicas assim práticas, sabe? São coisas assim muito práticas, pensando sobre justamente isso, esse serviço à igreja. Ok. Lene, a gente queria mostrar para quem não conhece, né, o CD, vou colocar mais pertinho aqui e tal. É muito bonito. E a gente queria que você contasse um pouquinho como é que foi a criação, o projeto do CD. A gente sabe que não é fácil, né? Desde a escolha de um repertório até os ensaios, músicos, tudo que envolve, né? Se você pudesse contar um pouquinho como é que foi a criação desse CD seu. Sim, sim. Bom, vamos lá. Ao longo assim dos anos, nesse ministério, servindo ao Senhor e à igreja no Ministério de Louvor, assim, com grandes amigos, Deus foi colocando músicas, assim, me deu músicas no meu tempo devocional mesmo, em casa, e eu recebia essas músicas e eu escrevia essas canções, assim, e nesse tempo, muitas canções surgiram, né, num período de anos, assim, muitas canções surgiram, e de repente, né, esse sonho que ele estava adormecido, ele reacendeu, e as portas foram se abrindo, e foi desse jeito, assim, eu não tenho uma coisa, assim, as coisas foram se confirmando no coração das pessoas, né, da própria igreja, que apoiou muito no momento tanto da gravação quanto do lançamento. Então, os meus amigos, né, próximos, que nós tocávamos aos domingos e tocávamos também na mocidade da igreja, nos cultos jovens da igreja.
Então, naquele momento, a gente ali planejando tudo isso. Então, Deus foi abrindo portas, a própria escolha do estúdio, a própria escolha do produtor. Foi assim, Deus foi abrindo portas, Deus tirou esse sonho assim da caixinha, sabe? E realmente abriu todas as portas para concretização mesmo. Que bom, é o seu primeiro CD, né? Ou você já tem isso? Não, bom, primeiro CD. Quero enfatizar aqui que é um trabalho gráfico muito bonito, né? Eu trabalho um pouco com isso no meu ambiente profissional. Então, assim, as cores, o trabalho das fotos, a edição textual, tá de parabéns. E aí, nós vamos ouvir aqui uma música que a Glênia nos indicou neste momento, e é Estás Aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa música antes que a gente colocasse aqui para os nossos ouvintes ouvi-la. Sim, essa canção que dá nome ao CD, ela é a canção mais antiga desse repertório. E ela foi escrita num momento muito marcante, de muita assim, rendição mesmo ao Senhor, e tendo a certeza assim, que em meio a tantas questões e tantas mudanças mesmo, o Senhor estava ali, né? E que eu podia buscar a face dele em meio a qualquer adversidade, em qualquer situação difícil, problema e tudo. E essa canção, ela veio assim no momento e me marcou muito. Por muito tempo eu cantei ela apenas para o Senhor. E quando escolhemos todo o repertório, eu tinha certeza que esse seria o nome do CD. Muito bom. Então nós vamos ouvir Estás Aqui. A quem temerei? De quem medo terei? A quem temerei? Meu Cristo, fortaleza. Escondo-me em ti, me volto a ti. Quando as circunstâncias vêm me destruir, quando o inimigo vem contra mim, trazendo ansiedade, escondendo a verdade, tentando me fazer tropeçar, me fazer cair. Com meu coração eu clamo tua presença, tu me aquietas a alma e me sustenta na adversidade. Eu busco tua face, contemplo tua beleza e tenho a certeza que estás aqui, que estás aqui. Meu Cristo poderoso, refúgio, meu socorro, a quem temerei? De quem medo terei?
Bom, linda a canção, Glênia, muito bom. E aí eu queria, depois nós vamos ouvir um pouco mais da Glênia, mas vamos mudar um pouquinho o enfoque aqui da nossa entrevista, do nosso bate-papo, né? Ela falou um pouco da sua formação, falou da sua experiência eclesiástica como regente do coro infantil, como líder também da equipe de louvor. Agora tem um outro papel também que a Glênia tem desempenhado nos últimos meses. Ela se casou com o seminarista Silas Dutra, que em breve se tornará pastor, se Deus quiser. Fala aí para nós, Glênia, os desafios de ser uma esposa de pastor, né? Um futuro pastor, praticamente. Deus nos permitir, né? Uau! Eu sabia que eu já sabia que os desafios, né, iriam aparecer, né? Eu já sabia disso. Mas nesse momento, né, ele está no último ano do seminário e nós estamos, né, estamos nesse processo assim, né, de realmente o término do curso, né, do curso de teologia e tudo, e esperando assim no Senhor aquilo que o Senhor tem para nós mesmo. Mas eu sei, né? Eu sei que eu sei das expectativas que existem, assim, mas o nosso coração, tanto o meu quanto do Silas, graças a Deus, assim, Deus realmente preparou os nossos corações, né? E não apenas corações em relação ao nosso relacionamento, mas em relação à missão mesmo, né? Então, de nós, assim, servirmos a igreja e estamos servindo juntos a igreja, então, em todo esse sentido, assim, um apoiando ao outro e eu apoiando-o em, em todas as atividades ministeriais, né, tanto dentro da própria igreja quanto em outras igrejas e congregações por onde a gente tem passado também. Então, tem sido muito especial esse tempo de preparação. Eu tenho certeza que depois disso, depois da formatura, os desafios aparecerão assim muito mais, eu vou ter mais coisas para contar. Com certeza, mas nós rogamos a Deus as bênçãos sobre esse casal. Amém. É um ministério importantíssimo, não é? Ele como pastor e você também como auxiliadora, como líder musical, uma mulher ativa, talentosa. É importante que a mulher se coloque também com seu papel, com a sua liderança, com os desafios a serem encarados no serviço cristão, que são muitos. Afinal de contas, Deus não faz distinção, não é? Entre homens e mulheres, e os servos de Deus estão aqui prontos para agir. E eu queria também que a Glênia cantasse, que mostrasse um pouco da última música, né? Te Exaltamos, que tem uma participação de Ademar de Campos. É a única canção que tem. Aliás, tem uma participação também de Priscila Martins no Irmãos. Mas conta aí para nós como é que surgiu essa parceria com Ademar de Campos, se você tinha alguma admiração, se vocês já se conhecem como amigos, como foi essa participação, esse envolvimento? Sim, sim. É um presente, né? Um presente super especial essa amizade, ter esse contato com o pastor Ademar de Campos. Eu o ouvi pela primeira vez, assim, né? Pessoalmente, porque até então a gente via nos DVDs, né? Nos VHS e tudo, nos vídeos. Mas num congresso, num treinamento para líderes de louvor. E eu fiquei muito impactada. E foi assim, foi um tempo muito especial e a palavra dele assim realmente me impactou muito. E no ano de 2013, na Igreja Presbiteriana Nacional aconteceu um congresso de louvor. E nesse congresso o pastor Ademar foi convidado para ser um dos preletores. E o congresso chamava Adorarte. E quando ele veio, assim, e foi, né, a gente tentando ajustar a agenda e tudo, e quando a gente conseguiu, todo mundo ficou muito feliz, a igreja ficou muito feliz e tal. E aí, naquele momento ali, né, as nossas famílias se conheceram e tudo, porque até então eu estava nesse treinamento em que ele pregou, né? Mas ali a gente se conheceu, as famílias se conheceram, então os meus pais conhecendo ele, a esposa também. Então foi um tempo assim de muita alegria, assim, de muita amizade mesmo. E até o meu pai tinha os discos, né, lá de 1989, eu acho, se eu não me engano, trazendo para ele das reuniões daqueles movimentos que aconteciam aí em São Paulo, no Sim. CPP. E então assim foi um momento de muita festa. E aí depois disso assim realmente teve essa aproximação das famílias, e aí quando eu fiz o convite para que ele cantasse no CD, participasse, ele super aceitou,
veio para o lançamento, depois também eu estive ali numa das gravações em comemoração aos 40 anos de ministério dele, ali, não cantando, ali sentada ali com a igreja. Mas então, assim, foi um presente mesmo, e é muito, muito bom, assim, as trocas e ter essa convivência, assim, muito especial. Então, nós vamos ouvir Te Exaltamos com a participação de Ademar de Campos. Senhor, o nome sobre todo nome, Redentor, assentado sobre todo trono estás, és adorado por querubins, adoração que é sem fim. Senhor, a minha fortaleza, abrigo, minha paz, o meu pastor, amigo eterno, Pai, te adoramos com a criação, te adoramos nessa canção. Te exaltamos, Cordeiro Santo, grande Deus, início e fim, levantamos teu grande nome, majestade santa, não habitas em palácios, mas escolheu habitar em mim. Senhor, o nome sobre todo nome, Redentor, assentado sobre todo trono estás, és adorado por querubins, adoração que é sem fim. Senhor, a minha fortaleza, abrigo, minha paz, o meu pastor, amigo eterno, Pai, te adoramos com a criação, te adoramos com essa canção. Te exaltamos, Cordeiro Santo, grande Deus, início e fim. Levantamos teu grande nome, majestade santa, Não
escolheu habitar em mim. Mais uma música linda. O papai deve ter ficado orgulhoso, hein, Glênia? Ficou. Ixi, meu pai, então, eles são, assim, super felizes e super orgulhosos, assim, sabe? Orgulho de pai e mãe, assim, os dois são bem desse jeito. Mas com certeza. Glênia, foi um prazer tê-la aqui conosco. Rogamos a Deus as bênçãos sobre a sua vida, sobre o seu esposo e o ministério de vocês. Que Deus seja com vocês, onde quer que vocês estejam. Amém. Muito obrigado, Glênia, pela participação. Muito bem, pessoal, por hoje é só. Se você gostou, dá uma curtida. Se não gostou, pode dar sugestões, que estamos aqui para adorar a Deus e ajudar nossos ouvintes a conhecer um pouco mais sobre o universo da música e como a música é importante na liturgia. Nossos agradecimentos à equipe técnica que nos ajuda na nossa gravação, os pastores da Igreja da Lapa, para que o programa continue sempre no ar. Até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Música e adoração com Marcos e Doris Larizati, um programa da Igreja Presbiteriana da Lapa.